Moção 142 de 2021 do vereador Paulo Sérgio Martins. Apelo à Câmara dos Deputados pela aprovação do projeto de lei 1674 de 2021, de autoria do senador Carlos Portinho e substitutivo do senador Veneziano Vital do Rego, que cria o certificado de imunização e segurança sanitária. A moção está em discussão. Com a palavra. Tem a palavra o vereador Douglas Medeiros. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Eu quero aqui chamar a atenção dos nobres pares sobre essa moção de apelo, que ela quer estabelecer, já existem leis que estão tramitando em vários estados, e também aqui essa proposta nacional para estabelecer um passaporte sanitário. Essa lei nos preocupa muito, na verdade, que está em tramitação, porque nós temos a garantia constitucional da liberdade. E aqui essa lei, ela, infelizmente, ela quer promover mais um artifício de divisão na sociedade. Hoje nós vivemos uma impossibilidade de diálogo. Aquilo que nós temos que construir, né, Daniel? Um diálogo entre as pessoas e cada um expor a sua parte para, na busca da verdade, a gente consiga construir um consenso como pessoas civilizadas, aqueles que estão aptos a representar o povo. Nos preocupa muito esse projeto. Por quê? É um projeto que vem contribuir para essa divisão. Já estamos vendo o fomento na sociedade. Negros e brancos, homo, hétero, aquele que é ateu, cristão, mulher e homem. Tanto fomento de divisão na sociedade, e esse projeto cria um passaporte sanitário, determinando que a pessoa que optou, diante da sua liberdade de consciência, um preceito fundamental da nossa Constituição, objeção de consciência, uma pessoa pode não querer se vacinar. Existe essa possibilidade. E agora nós vamos impor, diante da liberdade particular dessa pessoa, que ela precisa se vacinar, ela é obrigada a se vacinar. Assim, ferindo esse preceito constitucional, essa prerrogativa constitucional, ainda que nós temos a salvação, e para que nós possamos resolver o problema do Covid, é claro que nós precisamos da vacina, mas nós não podemos passar por cima das pessoas, impondo para elas e criando um cidadão de segunda classe. O que é isso? É Adolf Hitler, que quer criar o terceiro Reich no Brasil, que quem não se vacinou tem que ser excluído, tem que ser deixado de lado, que essa pessoa não vai poder participar de atividades públicas, não vai poder participar de nada, porque o Estado quer impor que ela se vacine, ferindo assim esse preceito constitucional da liberdade, da objeção de consciência. Somente Estados totalitários, comunistas, socialistas, que nós vimos no passado, que impuseram para a sua população, Estados nazistas, que impuseram o terceiro Reich, obrigando as pessoas, reduzindo as pessoas como um cidadão de terceira classe, de segunda categoria. Nós não podemos aceitar. Temos o exemplo de outros países onde isso está acontecendo. A Austrália, na Europa, o povo foi para a rua porque não aceita mais esse passaporte sanitário. Daqui a pouco nós vamos ter que apresentar uma carteirinha, nós vamos ter que aferir para ir e vir dentro do nosso município. Daqui a pouco vai ter um comboio de fiscalização da vigilância sanitária para saber quem vacinou e quem não vacinou. Daqui a pouco nós vamos querer impor que a vigilância sanitária entre dentro da sua casa para saber se você se vacinou ou não. Mas não chegar ao absurdo de prender as pessoas que não quiseram se vacinar. Nós não podemos aceitar atitudes totalitárias. Eu sou totalmente contrário a atitudes totalitárias que ferem diretamente a liberdade do cidadão. Nós não podemos impor para o outro isso. Nós sabemos que a solução, através do desenvolvimento,
científico de elaboração das vacinas. Isso é importante para a humanidade. Foi assim no decorrer de toda a história da humanidade. Mas nós não podemos ferir esse preceito, esse direito constitucional. A nossa Constituição prevê, mas não é apenas uma lei que foi escrita, uma lei que foi determinada, é uma lei natural, que parte da própria liberdade do ser humano, que não precisaria estar escrita. Nós não podemos impor nada para outras pessoas. Nós temos que respeitar a liberdade de cada indivíduo. Eu concedo a parte, vereador Madison. Concedo uma parte, nobre vereador. Eu passei o final de semana, falando, discutindo isso no âmbito familiar. Nós estamos vendo a nossa liberdade pelo ralo. Essa é a realidade, né? Qual país de primeiro mundo, qual país consciente obriga as pessoas, né, a andar com o passaporte sanitário? Primeiro, não temos nem vacina para todo mundo. Não temos nem vacina. Eu tenho pessoas aí que estão me ligando aí que querem tomar a vacina, né, e não conseguem se cadastrar, a quantidade de vacina é pouca. Eu teve um camarada que me ligou esse final de semana, sabe o que ele falou para mim? Ele falou: Matos, eu estou vendo a hora de eu ser mandado embora porque a empresa está exigindo que eu me vacine. Eu nem queria me vacinar agora, mas eu estou sendo obrigado para não perder o meu emprego. Olha que ponto nós estamos chegando. Eu preciso me vacinar porque eu tenho um filho para sustentar. E não tem vacina, eu não consigo me cadastrar. Aí querem criar um passaporte sanitário sem nem ao menos ter vacina. Obrigar o cidadão a se vacinar. Amigo, vacina quem quer. A vacina está aí. Se tiver, vacina quem quer. A gente não pode obrigar as pessoas. Nós estamos ferindo, né? A gente está vendo a Constituição Federal sendo atropelada, dia após dia. E está todo mundo, a maioria, ovacionando, batendo palma para isso. Eu sei que há uma preocupação com a população, com o retorno da economia, com o retorno da normalidade. Mas a gente não pode fechar o olho. Aliás, nós não podemos fechar os nossos olhos e andar na contramão da nossa liberdade. A fala de Vossa Excelência está certíssima, Douglas. Eu estava lendo sobre esse passaporte no final de semana. Está certíssima, muito coerente, muito pertinente. Daqui a pouco nós estamos vivendo num país extremamente totalitário. Extremamente totalitário. Ou a população, ou o brasileiro, tá? Ou o jundiaiense reage, ou a gente vai ficar à mercê de ideias extremamente totalitárias. Parabéns pela fala, e você sabe que pode contar comigo sempre que se detém a essas pautas. Muito obrigado, vereador Madison. E a gente vê um discurso na sociedade. Nós vemos um discurso na sociedade para se trabalhar as minorias. Nós vamos criar agora uma outra minoria? Cidadão de segunda classe que não se vacinou, ele vai ser discriminado em tudo quanto é lugar agora. Concedo a parte, vereador Albino. Vamos levar em conta a questão do preconceito, né? Que você cria mais ainda, né? Você desagrega mais ainda. Até porque existem outras doenças. Então, que se transmite através do vírus. Então, todo mundo vai ter que andar com um crachá, né? Eu tenho sarampo, eu tenho cachumba, eu tenho HPV. Então, o cara tem que andar com um crachá no pescoço, né? Porque aí, a hora que ele vai entrar no avião, o cara fala: não, você vai lá para o fundo porque você... Né? Então, é muito complicado isso. É um tema que tem que ser muito debatido na sociedade para ver que país que a gente quer, né? Um país de inclusão ou de exclusão. Então, eu também vou votar contra essa moção, porque eu entendo que isso aí vai gerar mais preconceito ainda. Muito obrigado, vereador Albino. E aqui a gente reflete esse ponto importantíssimo. Me permite uma parte, vereador? Permito. Vereador, eu escutei atentamente você e o vereador Matos falando. Então, hoje você vacina quem quer. Essa é a sua opinião e a do vereador Madison. Exatamente. Vacina quem quer. Nós não podemos impor para as pessoas. Daqui a pouco nós vamos com a polícia na casa da pessoa, prender ela porque ela não quis se vacinar. Vai ser um crime não se vacinar. É um absurdo isso. Nós não podemos. É claro que o valor da liberdade, ele é um valor importante em uma democracia. Porém,
A gente entende a importância do equilíbrio. A liberdade não é um valor absoluto. Por exemplo, eu quero tirar a minha própria vida, portanto, você tem que respeitar que eu me mate. Não, é óbvio que não. Nós temos que encontrar um equilíbrio disso tudo. Agora, impor para as pessoas, ferindo a Constituição, ferindo a liberdade individual, eu sou totalmente... Esse é o meu posicionamento, eu sou totalmente contrário. Eu não acho que isso é um bem para a sociedade brasileira se implantar um passaporte sanitário. Concedo a parte? Concedo a parte, vereador. Vereador Douglas, eu entendo a sua colocação, mas essa questão do vacina quem quer, eu tenho um posicionamento muito claro em relação à questão da vacina. A vacina obrigatória tem um fundamento específico em todas as vacinas. Desde a catapora, entre centenas de vacinas, onde salvaram milhões de vidas no nosso país. Então, é um assunto que a gente tem que discutir nesse parlamento, impedindo o direito de ir e vir. Eu acho que é um assunto, sim, que nós temos que discutir aqui. Mas temos que refletir sobre essa questão da obrigatoriedade das vacinas. As vacinas que foram obrigatórias até hoje no país, elas foram, já está provado quantas vidas foram salvas. Febre amarela, por exemplo, eu não posso permitir, não pode permitir que a pessoa viaje para um lugar onde tem o alto índice de pessoas com febre amarela, onde não tem a obrigatoriedade da vacina. Isso, se a gente falar vacina quem quer e vai para lá, nós estamos cometendo um crime contra a saúde pública, porque isso não é correto. Agora, eu imagino só a vacina, vamos lá, toma quem quer a febre amarela e vamos viajar e por aí. Quantas consequências serão trazidas para a saúde pública do nosso país? Então, defendo sim que a vacina tem que ser obrigatória para as pessoas. É importante ter a vacina, é importante se vacinar. Agora, a discussão que veio à tona agora é da vacina que foi... agora em cima da hora, que foi uma vacina testada. E muitas das pessoas falam que essa vacina ainda ela não é comprovada cientificamente, o resultado dela e tal. Tem razão em relação a isso. Porque uma vacina criada nos 45 do segundo tempo é de se desconfiar em algum momento. Então, eu concordo e entendo a sua opinião, mas peço a reflexão em relação à obrigatoriedade da vacina no país, que isso é fundamental. Muito obrigado. Muito obrigado, o vereador Ed Carlos, por ter contribuído. Realmente, a gente acompanhou a audiência pública que foi realizada no Congresso Nacional, que existe um período científico para aprovação e determinação de aplicação em massa na sociedade. Todas essas vacinas que o senhor citou, elas passaram por fases de testes que duraram cerca de 10 anos. Então, agora, ainda nós estamos, de acordo com os próprios laboratórios fabricantes, nós estamos ainda em um período experimental. Não se teve ainda condições, por conta do tempo, de entender e observar todas as reações para que essa vacina seja aprovada definitivamente. Tá? Então, o senhor bem disse isso, e eu aqui quero parabenizá-lo por essa exposição, né? E isso ainda mais justifica, né? Eu trouxe aqui um viés jurídico da Constituição, mas o senhor ainda incrementou um outro fundamento importante, para nós esperarmos a fase de teste dessas vacinas, esperarmos análises científicas. Nós não podemos ser negacionistas. Vereador Douglas, nós temos que... Passou 3 minutos já da fala. Tá, só concluir. Uma questão de ordem, só para concluir. Questão de ordem. Nós não podemos ser negacionistas, negarmos a ciência. O vereador Ed Carlos trouxe esse fundamento importante. Ainda as vacinas não foram ainda aprovadas na sua fase final. É uma fase experimental. Então, nós não podemos ainda impor que a população tome algo que é experimental. Agora, depois que passar esse processo, como o senhor bem disse, assim bem como aconteceu com outras doenças onde é obrigatório, eu concordo plenamente com o senhor. Muito obrigado, senhor presidente, vereador. Um ótimo dia.
A moção continua em discussão. Tem a palavra o vereador Romildo. Questão de ordem, vereador Matos Henrique. Obrigado, obrigado. Realmente foi uma fala muito importante, né, feita aqui pelo vereador Ed Carlos. E só repito acerca do que o Douglas falou com relação à fase experimental da vacina, né? Então, se a gente não pode obrigar o cidadão, você falou de outras vacinas, da febre amarela, da gripe, etc. São vacinas que já estão comprovadas que têm resultado. Foram vacinas que levaram anos, né, de estudos e de experimentos para poder comprovar a sua eficácia. Já no caso das vacinas contra o Covid, com relação ao Covid, são vacinas que ainda estão sendo analisadas. A gente tem um próprio fato aqui da Coronavac, que já está na terceira. Na terceira, a gente espera que pare, né, pela terceira, porque você tem que tirar o povo de casa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Né? A gente espera que ela não seja uma vacina mensal, que precise de 12 doses para você poder vacinar alguém. Então, assim, a gente entende perfeitamente a sua colocação. A discussão é que ainda é experimental. Se fosse uma vacina cientificamente comprovada, que estava ok, estava tudo certo, a eficácia dela é 100%, mete bala, mete na população. Agora, quem tem confiança de tomar uma coisa que ainda está experimental? Precisamos respeitar o cidadão. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Rogério Ricardo. Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, queria pedir prorrogação dos trabalhos por 2 horas, se necessário. A pedido do vereador Rogério, em votação, o pedido de prorrogação dos trabalhos. Senhor presidente, questão de ordem, rapidinho. Estamos em votação, só um minutinho. Vereador Douglas. Com 11 votos favoráveis, essa presidência que regimentalmente não vota, o pedido de prorrogação dos trabalhos está aprovado. Questão de ordem, vereador Matson. Senhor presidente, queria mandar um abraço aqui a todos os ouvintes, a todos aqueles que estão acompanhando a nossa sessão ali através do YouTube, principalmente a Isabel, como sempre aqui, ela é bem participativa. Isabel, queria te mandar um abraço, tá? Tenha um bom dia, uma boa semana, espero que a senhora tenha tido um bom feriado. Obrigado, senhor presidente. Tem a palavra, vereador Romildo Antônio. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos ouve, público que nos assiste. Eu ainda confesso que eu ainda fico aqui meio chateado com as palavras que ouvi. Vacina quem quer. Nós estamos aí chegando a quase 700 mil mortos. Vamos falar para os familiares dessas pessoas que perderam ente querido, vacina-se quem quer. É importante a gente falar, é importante se vacinar. As vacinas, elas são, sim, um conjunto de técnico passou, foi avaliado, foi testado, e ela diminuiu e reduziu o número de mortes na cidade, no país. Então, é importante, sim, se vacinar. É importante, sim, ter o passaporte sanitário. Não está infringindo nada de lei. Apenas está pedindo para as pessoas tomar consciência e se vacinar. Foi tão feio para nós, que estava aí, eu acho que alguns de vocês, assistindo o Jogo do Brasil, a vigilância, a Anvisa entrou lá e barrou o jogo. Não é importante fazer a coisa certa? Não é importante nós trabalhar para que as pessoas se vacinem? Então, quando eu atentamente falei com o Douglas, você é a favor da pessoa não quiser se vacinar? Ele falou assim, eu não sou a favor. Me desculpa. Tinha pessoa dentro da minha família que falou que não ia se vacinar e eu fui contra. Então, eu sou contra, a pessoa tem que se vacinar, até mesmo para garantir o direito da outra não ser contaminada. Porque quando você é contaminado, você leva essa contaminação para outro. Então, os técnicos, eu andei nos hospitais, aí lotado, eu não parei um minuto, e vendo os hospitais lotados, gente chorando na porta dos hospitais. Como é que eu vou falar que vacine-se quem quer?
A vacina é importante para o cidadão brasileiro. Cada um tem que tomar a sua dose. Tem que respeitar os direitos dos outros usando máscara. Não ir para manifestação sem máscara. Isso aí, que é um abuso, um desrespeito, é a pessoa achar que o país é sem lei. Tem lei e é para ser seguida. Então, Douglas, eu sou a favor da moção, quero dar parabéns para o Paulo Sérgio, eu sou a favor da moção, porque nesse país nosso tem que se vacinar. Permite uma parte? Agora, se a pessoa não quer, problema dele, mas tem que ter um direito de cada um se vacinar. Isso aí, vou te ceder a parte, pode ficar tranquilo, também, Madison. Isso aí é um direito, gente. Só se a gente fechar o olho, presidente, e achar que nada aconteceu nesse país, achar que nós não perdemos 700 mil mortes, vidas, desculpa, quase chegando, e vai chegar porque ainda está a 600 e pouca por dia. E a gente achar ainda que não tem que se vacinar, me desculpa, eu acho que nós estamos no lugar errado. Pois não, vereador Douglas. Eu só queria, eu respeito a opinião do senhor, é importante no parlamento a gente ter essa divergência, até mesmo com respeito para poder construir, mas quais seriam as medidas que o senhor propõe e que esse passaporte sanitário propõe para as pessoas que não querem se vacinar? O que vai ser feito com essas pessoas? Senhor vereador Douglas, viu, nós, quando não vamos para um processo eleitoral, toma multa. Quando passa um semáforo vermelho, toma multa. Então, teria que criar, sim, se a pessoa não quiser se vacinar, ela está passando por cima. Eu estou esperando o vereador Douglas, que ele me pediu a... Então, vereador Douglas, então, se ela não quiser, ela tem que ser penalizada por isso, sim. Através de multas, tem que se criar. Só que não pode a pessoa achar que não vai se vacinar e ela está na fila do mercado. Ela não vai se vacinar e ela está em... Então não pode, gente. Então tem que se vacinar, eu sou a favor, por conta disso, nós temos vários aí lá atrás que não funcionava a nossa vacina, nós temos pessoas que foram penalizadas com deficiência, tudo. Então hoje, a gente falar em não se vacinar, para nós é um retrocesso. Pois não, vereador Madison Henrique. Muito obrigado, vereador. Como sempre, respeitosamente, respeito Vossa Excelência, suas palavras, sua manifestação diante, né, desse tema, um tema tão polêmico, e também parabenizo a coragem para poder discuti-lo. Né, mas eu queria lembrar ao senhor que a vacina, ela não impede a transmissão. Isso não sou eu que estou dizendo, tá? Isso é a ciência. Outro detalhe... Desculpa, vereador, eu não entendi a vacina, ela não impede a transmissão do vírus, certo? Então, uma vez vacinado, não quer dizer que você, se pegar o vírus, você não vai transmitir, entendeu? Então, assim, mesmo vacinado, você transmite. Outra coisa, a vacina, hoje, ela serve exatamente para que a doença não evolua para uma fase aguda, certo? Então, a gente está tentando dizer para o senhor só isso, que se a vacina estivesse 100% comprovada a sua eficácia, a gente poderia estar numa discussão, né? Olha, vai ter que tomar a vacina assim como toma da gripe, da febre amarela, e etc, etc, tal. O que a gente está tentando dizer para o senhor é que a vacina ela está em fase experimental. Você entende? Então, assim, e a gente tem um monte de gente que morreu depois da vacina. Tomou as 2 doses e morreu depois da vacina. Então, assim, a discussão é, toma a vacina realmente quem quer, justamente porque ela é uma vacina experimental. É só isso que a gente está tentando falar para o senhor, né, e de repente o senhor não compreendeu. Não é assim, olha, vai tomar a vacina quem quer, a vacina é 100% eficaz, etc, etc. Não, a vacina não tem... Tá, vereador, eu vou fazer uma pergunta para você. Não vou entrar na discussão, mas eu vou te responder aqui. Por exemplo, hoje, nós temos quantos mortos por dia? Quantos tinha no ponto pico da Covid? Quantos, hoje nós está com quanto porcentagem no leito da UTI? Já vou finalizar, senhor presidente. Não, eu só queria uma parte para poder reforçar a sua fala. Tá jóia, presidente. Eu recebi agora, vereadores, um compilado aqui de Jundiaí, de um amigo, das mortes aqui desse ano
Em abril foram 254 mortes. Em maio foram 157. Em junho, 191. Julho, 115. E agosto já caiu para 30. Isso com nem 40%. Nós estamos falando de 30% e 35% da população vacinada. Então, assim, falar também que a vacina não é eficaz, também não é verdade, porque ela tem caído. Quando a gente estava no distanciamento, usando máscara, agora com vacina, então mostrou que esse número tem despencado, né? Então, só para trazer esse dado aí para reforçar a sua fala. Obrigado, presidente. Muito obrigado por a contribuição. E você vê que contribui Questão de ordem, senhor presidente, cientificamente. depois da fala. Contribui cientificamente. E outra questão também. Não está provado que a vacina tem que dar 12 doses. Aonde está? Eu não vi ainda. Em algum jornal já saiu? Para ela ser eficaz tem que tomar 12 doses? Eu não vi em nenhum jornal ainda que a vacina tem que tomar 12 doses para ela poder ter. Então, nós temos que tomar cuidado com a nossa fala. Senhor presidente, muito obrigado. Você quer Fazer uma parte? Pois não, vereador Madison. Não, Romeu, você não conseguiu compreender o meu raciocínio. Eu falei que tem vacina que está indo para a terceira dose. Daqui a pouco ela está indo para a 12ª dose. Não falei que tem vacina que vai para a que está dando a 12ª dose. E outra coisa, no momento algum eu disse que a vacina não era eficaz, só não é 100%. Ela está em fase experimental ainda, né, Fawaz? Como você falou aqui, a vacina está em fase experimental, né? E não só foi a vacina que diminuiu a morte, foi o distanciamento, né? Foi a conscientização, né, do pessoal. A vacina, pelo contrário, ela evita realmente que a doença vá para uma fase aguda. Então, assim, nem tudo foi a vacina. Tá? Mas eu estou aqui, repito, concluo, respeito quem quer tomar e respeito quem não quer tomar. Eu acho que tem que haver liberdade, né? Obrigado por a contribuição, vereador Madison. Obrigado, Douglas, por a contribuição, presidente. Pois não, vereador Márcio, não sei, já foi, bem né? breve, não, ainda falta um minuto. Pois não. Eu quero parabenizar o Paulo Sérgio por essa moção. Eu acho que a falta da vacina hoje é uma irresponsabilidade da pessoa que não toma. Ela tinha que ser culpada de transmitir uma doença dentro de uma casa que tem uma mãe, tem um pai. Na minha casa mesmo, a maior felicidade do mundo foi a gente tomar vacina. Isso é uma felicidade do brasileiro, né? E a gente vê, através dos tempos, igual o presidente acabou de falar, a diminuição de morte, de UTI, isso também é um avanço. Agora só está ainda esse número porque tem pessoas irresponsáveis que não tomou. Porque 100% da população tivesse tomado, tem pessoas aí que não tem 50 e tantos anos não tomou porque não quer tomar. Então ainda existe essa irresponsabilidade. E outra coisa também, a pessoa fala passaporte. Quantas pessoas que já tomaram a vacina e não podem ir para outro país, que lá também não recebe? Algumas vacinas que tem no Brasil não aceita lá. Então não dá para discutir uma coisa desse jeito. Essa é uma crise mundial. Nós estamos falando de uma doença que pegou o mundo inteiro. Então acho que quanto mais tomar a vacina, precaver para não tenha, né, a pessoa que transmite, então é muito bom. Então, eu estou muito feliz, né? Minha família, graças a Deus, meu pai tem 84 anos, minha mãe 81, eu não vi a hora, até chorar, chorou quando tomou até a segunda dose. Então, cada um pensa do seu jeito. Parabéns, Paulo Sérgio, pela moção. Obrigado, vereador Márcio, por a contribuição. Pois não, vereador Ricardo. O tempo foi esgotado já, vereador Romildo, não tem mais Uma questão de ordem antes, de ordem. Só para finalizar, senhor presidente. Senhor presidente, só para você ver um ato de total de respeito com a população. Você vê que o nosso presidente convocou geral o nosso país para uma manifestação, né, geral mesmo, sem nenhum procedimento, sem nada, nenhum procedimento sanitário, e você vê onde está a irresponsabilidade. Não quer dizer que o movimento foi bonito mesmo, tinha muita gente. Mas a irresponsabilidade é muito grande. Porque nós deveríamos ter aproveitado, o nosso presidente deveria ter aproveitado o tempo que ele teve lá de fala para falar sobre a melhoria no nosso país. Para falar sobre o transporte intermunicipal que está tendo aumento de passagem amanhã. Para falar sobre o aumento da gasolina, o que ele vai fazer para reduzir esse aumento, para falar sobre as pessoas que não têm comida no prato. Deveria ter falado de tudo, onde ele ia começar a avançar agora. Mas, infelizmente, ele aproveitou a fala dele para atacar ministro e não falou nada que se aproveite para o nosso país.
Não falou sobre o desemprego, que nós estamos chegando a 15 milhões de desempregados. Não falou sobre os trabalhadores que cada dia mais vão perdendo o seu direito. Então, infelizmente, eu deixo aqui minha fala, que eu não me sinto sendo representado por esse presidente, que é o nosso presidente, que é o presidente do meu país. Eu não me sinto representado por esse senhor presidente que está aí. Muito obrigado, senhor presidente. Só queria responder ao vereador Matos, né, que fez a menção da minha fala. Respeito a sua opinião, obviamente, mas eu queria também me posicionar aqui para todos que estão nos acompanhando em relação à vacina, que eu entendo, vereador Matos. O vereador o Ed falou que geralmente vacina leva 5, 10 anos, a gente sabe, só que a gente está numa pandemia. O mundo inteiro se apressou, fez estudos para se debruçar, para poder ter uma solução. Agora, em relação à moção, até discutiria tranquilamente essa questão de impedir a pessoa entrar ou não e proibir se ela tem a vacina ou não. Isso é uma outra conversa, mas eu entendo que a vacina é segura. Eu jamais passa pela minha cabeça que iriam permitir uma vacina sem comprovar o mínimo de segurança, de comprovação estar nas nossas veias. Então, por isso que eu ainda insisto em dizer que, na minha humilde opinião, as vacinas sim são muito seguras e até para tranquilizar a população, entendo que tem que vacinar, aí cada um, obviamente, sabe o que faz a sua vida, quem sou eu para falar, mas eu entendo que são sim seguras e tem aí toda a capacidade de imunizar o nosso mundo, né? A moção continua a discussão, tem a palavra vereador Dr. Caixã, questão de ordem, vereador Rogério Ricardo. Senhor presidente, eu queria pedir a parte para o Romildo, né? Mas eu falo assim, a importância realmente da vacina. Graças a Deus, quase todos da minha família aí estão quase imunizados. Né? Não vejo a hora de todos estarem imunizados para voltar aos shows, voltar a gente ficar mais tranquilo, voltar a ir num estádio de futebol, assistir um jogo, ir numa missa, ir num culto mais tranquilo. Eu acho a importância da vacina. Isso com o Romildo, eu nunca fui a favor de um petista, né? Mas eu estou indo agora nesse momento. O que o Romildo comentou, entendeu? É importante, não a última fase contra o meu presidente, mas o que ele falou da vacina é importante. Porque está na hora, gente. Caiu muito. Você pega os leitos daqui de Jundiaí, vamos falar só de Jundiaí, como já caiu as pessoas internadas. Acho que o Dr. Caixã, que trabalha lá no Hospital São Vicente, deve falar com mais eficácia isso. Pessoas que perderam o ente querido, com certeza, se tivesse tomado a vacina, poderia ter sido contaminado, mas ter a chance realmente da cura. Então, a importância da vacina, tá? E quero parabenizar nosso presidente, porque fala linda que ele fez na Paulista e no Brasil. Muito obrigado, presidente. Tem a palavra do Dr. Caixã Júnior. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Eu quero, nas falas do presidente Fauás e do vereador Rogério, só queria primeiro dar os parabéns e completar algumas coisas. Respeito todos os colegas, aqui é uma casa da democracia, mas eu escutar na minha cadeira que a vacina não funciona é muito complicado. Não, desculpa, então não tome a vacina, não é obrigado a tomar vacina, toma quem quer, toma quem quer. Está em estudo ainda, já foi estudado na Anvisa, já foi comprovado pela Anvisa. Em Jundiaí, 10 semanas de queda, Gabriel, nos números de Covid, graças à vacina, 10 semanas de queda. Então, para você ver a importância da vacina, o simbolismo, por mim, na minha opinião, é vacina sim, pastor. Vacina logo, vacina já. Muito bem falou o Márcio, meus pais choraram, meu pai chorou. Eu tenho família, parentes que só tomou vacina, Márcio, quando minha mãe faleceu. Por quê? Então assim, dizer e deixar, toma quem quer, eu acho muito preocupante a fala de legisladores. Não que não funciona, e sim, toma quem quer. Então, por quê? Já mostrou números, bem como disse o Rogério, dos leitos do São Vicente, bem como disse o Fauás e muitos colegas aqui, vereadores. 10 semanas de quedas no número Covid em Jundiaí. Quase 5 milhões de mortes.
Uma delas, infelizmente, é minha mãe no mundo, pastor. Ou seja, os números não mentem, né? Sem problema não ser obrigatório, sem problema falar que, não precisa, não estamos discutindo isso, mas temos sim que apoiar as vacinas que foram aprovadas pela Anvisa, porque de fato elas salvam vidas. Mas pode contaminar? Lógico que pode, mas os casos mais leves, pastor. Caso mais leve. Entendeu? É isso. Vai morrer gente, porcentagem menor, mais idosos, tal. Então, casos mais leves, lógico que vai. Mas a gente tem que falar, na minha opinião, vacina, sim, e o mais rápido possível. Repito novamente, 10 semanas de queda nos números de Covid em Jundiaí, graças à vacina e graças a Deus. Permita a parte. Meu nome. Obrigado, Juninho. Pode, Juninho. Vereador. Cícero, perdão. Obrigado, Cassiano. Faz justo as palavras, sim, viu? Vacine, sim. Eu acho que, na minha opinião, essa vacina veio... As pessoas, às vezes, não acreditam nela. Mas a Organização Mundial de Saúde, gente, é mundial. Não é Jundiaí, não é Brasil. É mundial essa pandemia. Então, quer salvar vidas? Tome vacina. Se o nosso país quer salvar vida, vacina 100% da população brasileira. Eu falo que eu perdi muitos amigos, graças a Deus, até no momento, não perdi ninguém da família, a única foi uma prima minha, casada com meu primo, mas se pessoa bem próxima, assim, não, graças ao nosso Senhor, nós estamos bem. Mas eu tiro um exemplo aí, o nosso nobre, que perdeu a sua mãezinha recente. Então, a gente sabe, sim, que a vacina é eficaz, porque senão, eu sei que foi coisa de emergência, mas vamos tomar a vacina. Você pode correr o risco de pegar. Você pode até morrer quando tomou vacina e pode pegar, né? Quem diz o outro, ninguém morre na véspera. Mas, tomando a vacina, vai sim melhorar muito. Eu tiro um exemplo, a pessoa com sarampo, as vacinas que tem hoje que as crianças não tomam, o meningite, ela pega, só que pega catapora, dando um exemplo, pode até pegar, mas não faz o sarampo, pode, não tira a vida, pode até tirar, mas tira bem menos. É a mesma coisa também essa vacina contra o coronavírus. Pode sim tirar a vida de algumas pessoas. Tem amigos meus que tomou, junto comigo, na primeira dose, veio a falecer, que ele tinha problema respiratório. Então, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, mas vamos sim tomar vacina, gente. Nós vamos sair dessa aí quando o nosso mundo estiver vacinado 100%. Obrigado, meu nobre. Parabéns, Cícero, com esse movimento vacina sim, né? Que não dá um movimento anti-vacina, né? É isso que é complicado. Fique à vontade, Juninho. Permite uma parte, vereador? Vereador Douglas? O Juninho pediu, Douglas. Não, eu também sou totalmente favorável à vacina. Acredito 100% que a vacina salva, mas eu não entendi a fala do senhor. O senhor é favorável à obrigatoriedade da vacina, de tomar a vacina? Sem problema não ser obrigatório. A gente não tem controle para isso. Correto? Não tenho controle na sua vida, na vida do Márcio. O que não é legal, minha opinião, tá? Eu vou sempre lutar pela vacina que é comprovada pela Anvisa. Todas elas. Eu vou sempre divulgar nas minhas páginas, vacina sim. Mostrei os números aqui, Juninho. Mostrei os números. 10 semanas de queda na nossa cidade. Graças à vacina. Conversa com a gestão, é isso. Eu tenho os dados, eu estudo. Não estamos falando da obrigatoriedade. Eu só entrei aqui na tribuna porque eu vi que tem movimentos anti-vacina, toma quem quer, e sim, o movimento do Rogério, do Fauaz, da vacina é importante para a gente divulgar isso para a mídia. É só isso. Só uma parte, vereador. À vontade, Rogério. Foi na Copa agora tomar um copo d'água, conversando com a funcionária Val. Ela falou algo interessante, né?
que quando a criança nasce, o pediatra acaba de nascer, já é obrigado a criança a tomar todas as vacinas, várias vacinas. Então aí já entra um pouco de incoerência e de hipocrisia, né? Se a criança já nasce, um bebê nasceu, é obrigado a tomar várias vacinas, né? Então, você pega aí hoje, hein? Meu sobrinho faz veterinário. O cachorrinho nasceu, o gatinho animal nasceu, tem que tomar, depois de 30 dias, várias vacinas. Então agora a gente vem falar nessa casa de leis, não é importante tomar vacina, toma quem quer, né? Então é muito difícil. Muito obrigado pela parte, vereador. Rogério, parabéns pelas suas falas, compartilha com o mesmo pensamento. Permite a parte, vereador Douglas? Com certeza, Douglas, fica à vontade. Então, aqui retomando um pouquinho aquilo que eu fiz em 10 minutos, aí que eu falei em 10 minutos, eu vou tentar ser breve aqui em 2 minutos. Não duvido da eficácia e dos números que o senhor apresentou. Até mesmo parabenizo e agradeço todo o trabalho de informação que o senhor está fazendo para a população jundiaense. De forma alguma, aqui a discussão central não é sobre a vacina, a eficácia da vacina. A discussão central que eu me posicionei em favor da liberdade daqueles que optarem por não tomar a vacina, que é uma garantia constitucional dessa pessoa. Então, eu sou contra o passaporte sanitário. Ao processo de desenvolvimento da vacina, nós precisamos apoiar. Isso provou exatamente a capacidade que Deus nos deu de desenvolvimento tecnológico, científico, em encurtar esse tempo, como o vereador Ed Carlos nos trouxe a informação. As vacinas para todos os testes e fases demoram 10 anos, e foi encurtado isso para 1 ano. Então, para você ver, o senhor vê, o desenvolvimento tecnológico e científico diante de tudo isso. Porém, nós não podemos impor, na minha opinião, na minha humilde opinião, nós não podemos impor essa obrigatoriedade, infringindo essas garantias constitucionais da liberdade. Muito obrigado, Cachan, pela parte. Obrigado, Vossa Excelência, parabéns pelas suas falas. Aguenta uma parte, doutor, por favor. Só vou seguir os pedidos. O Ed Carlos pediu primeiro, o Romildo e depois o Márcio. Pode ficar à vontade, Ed Carlos. Obrigado, vereador. Quero parabenizar o Paulo Sérgio aqui. Já fiz um apontamento na fala do vereador Douglas, mas estou verificando aqui alguns países que a vacinação ela já é obrigatória. E aí o que me preocupa muito justamente é essa questão um exemplo. Uma pessoa que cuida de idosos, ela negando tomar a vacina. E aí eu falo disso porque, sabe por que tem muita gente que não quer tomar vacina no Brasil? Porque o presidente da República falou que não vai tomar, não vou comprar, essa coisa toda. E daí tem um monte de seguidores do presidente da República que, assim, é político de estimação, entendeu? Tanto da questão do Lula, que o PT pode fazer o que for, que está tudo certo. Não, fez coisa errada, tem que pagar pelo erro. Agora não. Seguidores do Bolsonaro falam o seguinte: o presidente falou que não tem que tomar vacina, eu não vou tomar. Porque está certo, é seguidor segue o seu ídolo, né? Mas nós não temos ídolo no país, né? Infelizmente, as pessoas idolatram muitos políticos, como idolatraram vários políticos lá atrás, Collor, entre outros. Por isso que a gente está nessa miséria que a gente está por aí passando hoje e sofrendo o que a gente está sofrendo hoje. Mas falo da questão da obrigatoriedade da vacina em alguns países, que fala da necessidade da obrigatoriedade, e isso é importante que tenha a obrigatoriedade da vacina. Eu sou um defensor nato em relação a isso. Mas me preocupa muito aquelas pessoas que cuidam de outras pessoas e que elas estarão contaminando outras pessoas. Então, é uma discussão importante nessa casa aqui. Eu acho que é um debate muito saudável e a gente tem que trazer para esse parlamento esse debate, mas que a gente tem que se posicionar em relação a isso. Muito obrigado. Tempo esgotado, vereador. Quiser concluir a fala, fica à vontade. Só vou concluir, desculpa, Romildo, Vossa Excelência Madison, por eu. Essas são minhas falas.
né? E agradeço, presidente, todos os vereadores. Questão de ordem, senhor presidente. Só um minutinho. A moção continua em discussão. O vereador Juninho quer falar? Então eu vou deixar o Juninho falar e, se quiser, reporte a ele, acho que é melhor. Senhor presidente, senhores vereadores, eu já vou conceder a parte para o Madison, se ele não me interrompe durante a minha fala, senhor presidente. Obrigado, Juninho, obrigado. Vou só reforçar aqui mais uma vez, em momento algum, né, como foi dito, eu disse que eu sou contra a vacina, né? A interpretação, eu vejo que há um problema de interpretação de fala aqui. Eu falei que eu sou contra a obrigar a tomar vacina. Hoje estão te obrigando a tomar vacina, amanhã vão te obrigar o quê? Eu tenho divulgado a vacina. E outra coisa que eu falei que é um fato científico, não é meu, é que a vacina está em fase experimental, né? Isso a exemplo da Coronavac, mais uma vez, que está indo para a terceira dose. Quem vacinou, tomou a segunda dose da Coronavac esperando, agora eu estou imune, vai ter que voltar, amigo, vai para a terceira. É isso que a gente está falando. Então, assim, como que eu me sinto confiante de tomar uma vacina que começou com a primeira, com a segunda e agora vai para a terceira? Então, não obrigue as pessoas enquanto estiver em fase experimental. Obrigado. Senhores vereadores, público nos acompanha, é um tema polêmico, é difícil falar alguma coisa aqui porque, de fato, o risco é enorme de ser mal interpretado, como os próprios vereadores que me antecederam aqui às vezes foram, porque, de fato, eu acredito que aqui nessa casa ninguém é contrário à vacina. Ninguém. Ninguém é contra. Pelo amor de Deus, jamais. Por quê seríamos contra algo que vem, de fato, comprovando que, né, como bem disse o Dr. Cachan, reduziu o número de pessoas no São Vicente, as pessoas têm sintomas mais leves, mas eu acredito que tudo que seja obrigado, tudo que seja obrigatório é complicado, porque existem direitos a serem respeitados. É um risco à democracia, como bem colocou aqui o vereador Albino, porque você perde a autonomia em relação ao seu próprio corpo, em relação ao que você vai introduzir aqui, como, por exemplo, essa vacina que queremos ou não, ela é experimental, não tem discussão em relação a isso. Me permita uma parte, vereador? Então, assim, eu fico muito preocupado com isso que acontece, essa divisão que acontece a todo momento, e a grande responsável disso é a própria imprensa, que divide a população sempre, criando picuinhas. Eu tomei, eu não tomei, não sei o quê, você vai passar para o seu pai, para a sua mãe, mas quem tomou também passa. Quem tomou a vacina também transmite. E aí? Aí eu que não tomei, se eu pegar de alguém que tomou, como é que fica? Quem tomou está errado? Então você percebe que existe uma dificuldade na interpretação de fato em relação a isso. Mas eu subo aqui para defender o que eu penso, respeitando, obviamente, todos os vereadores que me antecederam. Sou totalmente favorável à vacina, à ciência, reduz o número de pessoas, o hospital prova isso, mas não dá para a gente aceitar em sã consciência um projeto que visa obrigar as pessoas a se vacinarem. E é diferente das vacinas de quando criança. Essas vacinas tiveram anos de estudo. E outra, são doenças totalmente diferentes em relação à paralisia infantil, por exemplo, e outras que existem. Agora, nós estamos falando de um coronavírus que eu, particularmente, já peguei, fui praticamente assintomático. E aí, eu tomo ou não? Se eu já peguei, teoricamente, eu não precisaria, não dessa dose. O ano que vem, se o vírus mutar, aí sim, né, eu teria que me prevenir. Mas eu, por exemplo, como que a gente vai obrigar as pessoas, sendo que não existem vacinas suficientes? Eu perdi a minha inscrição, tentei na repescagem, não consegui. Como que a gente obriga as pessoas a tomarem? Então, é muito difícil aí. Eu vou conceder a parte do vereador Romildo. Vereador, é só para contribuir com a sua fala.
O que a gente fala é quando você cria mais uma campanha, vacina quem quer, você vai também tirar as pessoas que querem vacinar, ela vai ficar, eu vou ou não vou? Então, essa é uma contribuição de fala. Então, tem que se vacinar, a pessoa tem que se vacinar. Outra questão é como vocês merecem também os cientistas, né? O quadro médico que estuda, trabalha incansavelmente para desenvolver uma vacina onde diminui a pandemia do Brasil, onde diminui o número de mortos. Como é que vocês podem falar agora, não enxergar que não diminuiu a pandemia no Brasil, Mas a Covid no Brasil? Isso? Quando vocês falam mesmo assim... Romildo, quem não está enxergando? Porque quando você fala Vocês falaram. Não, eu não falei isso. Vocês falaram que está em fase de teste. Como é que uma coisa está em fase de teste, já está sendo usada, a vacina está sendo usada? Está em fase experimental, mas está diminuindo o número de casos. Então, gente, nós estamos aí, né? Vamos também valorizar esses médicos aí, ó, que fizeram a vacina, experimentaram no ser humano, veio para o público tomar e reduziu o número de mortes, reduziu o número de casos, e nosso país está começando a avançar, o país está de portas abertas nos comércios. É isso que nós temos que enxergar, que está dando certo. Então, vacina no braço, sim. Não, mas parece brincadeira, né? Eu estou falando uma coisa aqui, o camarada está na minha frente e não entende o que eu falo. Porra, parece que eu estou falando grego, pô. Eu não estou falando que eu sou contra a vacina. Eu estou falando que nós não podemos obrigar ninguém a tomar, pô. São essas minhas palavras, senhor presidente. Moção continua em discussão. Em votação. Com 9 votos favoráveis, 4 votos contrários, essa presidência que regimentalmente não vota, a moção está aprovada.